Olá, dando sequência aos estudos do Evangelho de João, aqui na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Batista do Bom Retiro, nós trabalhamos o capítulo 3, nos versículos 1 até o 21. E nessa sessão do Evangelho de João, ele nos traz uma história muito relevante e muito atual, inclusive, para os nossos dias, que é o diálogo entre Nicodemos e o Senhor Jesus Cristo. E no decorrer desse diálogo, Jesus pronuncia as palavras que João vai registrar lá no versículo 16 desse capítulo, que muitos consideram como o texto áureo, ou seja, o texto de ouro das Sagradas Escrituras. Então Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por meio dessas palavras, então, João, ele resumiu, ele sumarizou a essência da pregação, da mensagem de salvação, da boa nova de salvação, daquilo que Deus realizou por meio de seu Filho Jesus Cristo em nosso favor, em meu e em seu favor. Mas voltando ao diálogo entre Jesus e Nicodemos, primeiro eu queria destacar o seguinte aspecto: quem era Nicodemos? Quem é essa pessoa que certo dia foi ao encontro de Jesus, na verdade numa noite, como João nos esclarece, com a intenção de mostrar que Nicodemos vai a Jesus, mas ele está em trevas espirituais. Ele não está discernindo espiritualmente com clareza as coisas, por isso João nos esclarece que ele foi à noite ao encontro do Senhor Jesus. Nicodemos era um mestre em Israel. Ele era da seita dos fariseus. E sendo mestre em Israel, ele era alguém versado nas Escrituras, conhecia a lei, conhecia a mensagem dos profetas, conhecia a história de Israel. E era, a exemplo de muitos outros de seus concidadãos, alguém que estava na expectativa da vinda do Messias. E ele então vai ao Senhor Jesus, ao encontro do Senhor Jesus, movido por esse desejo intenso, íntimo, de ter uma conversa e poder ver de perto e conhecer quem é Jesus de fato. Porque Nicodemos observava Jesus e via nele alguém vindo da parte de Deus, alguém autorizado por Deus, porque ninguém poderia realizar as coisas que ele realizava, o ensino profundo que ele trazia, a maneira serena com a qual Jesus lidava com as adversidades e diante de pressões que eram colocadas sobre a vida dele pelos seus inimigos, pelos seus adversários. Mas, além disso, ninguém poderia realizar os sinais que Jesus operava se Deus não fosse com ele. Então Nicodemos via tudo aquilo e percebia que Jesus era alguém autorizado por Deus para fazer o que fazia e para agir da forma como agia. Mas, no entanto, o retrato não se encaixava completamente para Nicodemos, porque Jesus era alguém proveniente da Galileia. E a Galileia era vista pelos judeus como uma terra maldita. O profeta Isaías, ele nos diz na sua palavra, olha, 800 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele vai nos dizer que já na sua época, a Galileia era conhecida como Galileia dos gentios. Em algumas versões, é dito até Galileia dos pagãos, porque o povo que vivia naquela região não eram percebidos pelos judeus como um judeu puro sangue. Era uma região miscigenada. Então Jesus, pensava Nicodemos, não poderia ser um profeta vindo da Galileia, mas também não poderia fazer as coisas que ele fazia, as obras que ele realizava, se não fosse alguém autorizado por Deus. Então Nicodemos queria esclarecer essas coisas. Ele queria ver como que isso se encaixava. Ele queria ter uma entrevista com Jesus. Mas, sobretudo, Nicodemos vai a Jesus movido por uma sede profunda que ele tinha no seu coração e que talvez ele nem mesmo tivesse dimensão da grandeza dessa carência que ele tinha da graça de Deus. Mas Jesus percebe, porque Jesus conhece o coração do homem e ninguém precisa dar testemunho a respeito do homem para o Senhor Jesus, porque ele nos conhece por inteiro, assim como conhecia Nicodemos. Então logo Nicodemos abre o diálogo com Jesus, o que ele ouve na primeira fala de Jesus, Nicodemos fica em choque, ele fica sem chão, porque Jesus vira para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, olha, você precisa nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Meu amigo, meu querido, você que me ouve, pense comigo um pouquinho aqui. Nicodemos era um cidadão respeitadíssimo em sua época. Era alguém, pelo que nós vemos na narrativa do Evangelho de João, era alguém que tinha posses, de uma boa situação material. Isso era percebido na época como alguém abençoado por Deus.
que era um homem bem visto na comunidade em que ele vivia. E pelo que lemos a respeito dele nos evangelhos, nós podemos perceber que era uma pessoa boa, um homem generoso, um homem de bom coração, alguém que certamente fazia caridade, ajudava as pessoas, era alguém bem visto na sua comunidade. Mas Jesus disse para ele que ele precisava nascer de novo. Isso também é um choque muitas vezes para nós, porque nós, na nossa incapacidade de julgar as coisas com clareza, a gente imagina que quem precisa de Deus são as pessoas que estão destruídas, com a vida destruída, aquelas pessoas que estão nas drogas, que estão aí nas cracolândias, os afegãos, né, que estão lá agora desesperados com a volta do Talibã. A gente costuma pensar que são essas pessoas que precisam de Deus. Mas Jesus aponta para Nicodemos, um bom chefe de família, uma pessoa respeitada, e vai dizer para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então perceba que pela experiência de Nicodemos, não são só as pessoas que nós poderíamos dizer que estão enfrentando dificuldades que precisam de Deus. Você precisa de Deus, meu querido. Você precisa nascer de novo. E mesmo que você seja um bom cidadão, mesmo que você seja uma pessoa religiosa, Nicodemos era um homem religioso, profundamente religioso, tudo isso é muito bom, mas não é suficiente para participar do reino. Então essa experiência de Nicodemos nos mostra isso. Agora a experiência de Nicodemos nos mostra algo também tão importante quanto isso, que é o seguinte: Nicodemos vai a Jesus movido por uma sede que ele tinha em seu íntimo. Mas a declaração de fé de Nicodemos, ela ainda está longe de ser aquilo que Deus esperava dele. Porque Nicodemos, ele vê em Jesus alguém autorizado por Deus. Isso é muito bom. Mas Jesus era muito mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus encarnado. Jesus é o Messias, aquele que haveria de vir ao mundo para salvar os homens dos seus pecados. E Nicodemos estava ainda muito longe de alcançar isso. Mas apesar dessa declaração de fé fraca, deficiente, ainda muito longe daquilo que seria desejável, né, para que a pessoa possa ter uma fé que de fato agrade a Deus, apesar disso, Jesus acolheu Nicodemos, conversou com ele, orientou Nicodemos, instruiu Nicodemos. E mesmo que Nicodemos não tenha entendido aquilo que Jesus disse naquele primeiro encontro, o texto do Evangelho de João vai nos dizer que Nicodemos perseverou. Ele continuou seguindo Jesus, observando Jesus, pesando aquelas coisas que Jesus falava, pesando as coisas que Jesus fazia, ao ponto de, no final do Evangelho de João, Nicodemos é referenciado como aquele que foi providenciar um enterro de honra para o Senhor Jesus. Por meio disso, nós podemos inferir que Nicodemos veio se tornar um discípulo de Jesus, alguém seguidor de Jesus. Portanto, meu querido, a questão não é se você entende o que eu estou dizendo com clareza. A questão não é só se você entende o que é a mensagem bíblica com clareza, mas o que importa para um começo é a sinceridade do seu coração. Portanto, se você sente que precisa de algo mais, que tudo que você tem materialmente, o sucesso que você possa ter alcançado na sua vida, ainda não é suficiente para saciar essa sede que você tem de Deus, porque de fato não é. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, só encontramos a plenitude de vida quando a nossa vida está colocada nele. Mas se você não tem uma declaração de fé ainda firme, se você não tem uma convicção, eu quero te aconselhar, quero te instar com você para que você busque ao Senhor. Separe um tempo do seu dia para ler a Bíblia, separe um tempo do seu dia para falar com Deus. E melhor, quero dizer para você também, venha estar conosco no próximo domingo, amanhã mesmo. Tem culto aqui na igreja, esteja conosco para você ouvir a palavra de Deus. Porque quem busca ao Senhor com sinceridade, ainda que com uma declaração de fé insuficiente, mas se há uma busca sincera e desejosa de encontrar-se com Deus, eu quero dizer para você que não tem erro, é 100% garantido que uma pessoa que busca a Deus com sinceridade há de encontrá-lo. Nicodemos encontrou-se com Jesus. E Nicodemos demorou algum tempo, mas ele entendeu finalmente quem era Jesus de verdade e reconciliou-se com Deus por meio de Jesus. Essa é uma outra lição importante a respeito da história de Nicodemos que nós temos que aprender. Não é preciso saber tudo, não é preciso ter resposta para todas as perguntas para que nós nos aproximemos de Deus, É necessário, sim, um coração sincero, um desejo ardente, uma vontade e uma perseverança de encontrar-se com Ele. Então, aquele que faz isso, que busca com perseverança, há de se encontrar com Deus e Deus há de se revelar a ele em sua plenitude. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo aqui conosco, um de nossos cultos, para que você venha adorar a Deus conosco e ouvir a palavra do Senhor conosco.